perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, quando Jesus veio na vida daquele paralítico, ele resolveu dois problemas. Ele resolveu o problema do pecado e ele resolveu o problema da enfermidade na vida daquele homem, não é? Ele resolve esses dois problemas na vida daquele homem. Tanto ele perdoa aquele homem, tanto ele traz a cura para a vida daquele homem. E ainda Jesus deixa uma demonstração: olha, você já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, tá? E você vai ver que algo semelhante acontece também, queridos, com aquela mulher adúltera do capítulo 8 de São João. Se você ler comigo no livro de São João, aqui o capítulo 8, vai falar daquela mulher adúltera, que o seu pecado ali, o seu adultério, a sua falha, a sua fraqueza moral estava já gerando a morte para a vida dela. Se ela não tem um encontro com Jesus ali, ela estaria apedrejada em poucos minutos, em poucos momentos ali, ela estaria apedrejada e morta, que era o que mandava a lei de Moisés. Era o que mandava a lei de Moisés. A Mancarla falou que está sem áudio. Veja se já está em ordem. Normalizou. Então veja, queridos, que essa palavra de Deus para você, para mim, é uma demonstração de Jesus. E como eu estava dizendo, essa mulher adúltera, ela falhou, ela quebrou a lei, ela teve uma infidelidade ali conjugal. E veja, queridos, ela estava à beira da morte. Se você for acompanhar comigo no capítulo 8, né, aí o versículo 5, ó, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Ou seja, ela foi apanhada no ato do próprio adultério, queridos, no próprio ato ali, adulterando, capítulo 8, e o versículo 4 de São João. E o versículo 5 diz: e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então eles falaram: olha, a lei pede que a gente apedreje, que a gente faça morrer essa pessoa que cometeu esse pecado, que cometeu essa falha. E tu o que dizes? E aí Jesus vai se inclinar, vai escrever na terra, tal, esperando alguém acusar ela. E ele, no versículo 7, vai dizer, e perguntando, e como se insistisse naquela pergunta: Jesus, o que você fala? Jesus se inclinou ali, ficou aguardando, e eles ficaram insistindo para Jesus: Jesus, por favor, fala para a gente aí o que a gente faz. O Moisés falou que é para a gente matar, e você, o que manda fazer? E como eles insistiram bastante na pergunta, no versículo 7, como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E ele tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo mais ninguém, mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ou seja, ninguém quis te atirar pedra para você morrer em decorrência do seu pecado? Porque, e eu reforço o que eu já falei, então eu estava sem áudio lá, agora com áudio, e eu reforço: o salário do pecado é a morte. Lá em Tiago vai dizer: o pecado, sendo concebido, gera a morte. E veja, Jesus falou para o paralítico: vai,
não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Olha o versículo 11 agora de São João 8, verso 11. E ela lhe disse: ninguém, Senhor. E ele disse-lhes: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então veja, queridos, que todo pecado ele tem uma consequência, mas existe o perdão de Deus, existe a misericórdia de Deus, existe o favor de Deus, existe a redenção hoje em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados, por nossas misérias, e hoje nós somos perdoados, nós somos abraçados, nós somos acolhidos pelo Senhor através de Jesus Cristo. E veja, queridos, que lá no livro de Tiago mesmo, eu queria ler um versículo com você, lá no capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 5 e o versículo 15, que diz assim, ó: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então você lê aí no Salmo que é Ele que perdoa as tuas iniquidades e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. E aqui vai dizer: a oração da fé salvará o doente, curará o doente, e o Senhor o levantará. Se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então veja, queridos, Deus é aquele que perdoa, Deus é aquele que sara, Deus é aquele que redime todas as nossas iniquidades. E veja, queridos, que o perdão é algo de Deus, é algo que Deus concede para cada um de nós, e esse mesmo perdão ele pede que a gente ofereça para as pessoas. E eu queria que você lesse comigo em Mateus 18, 21, já caminhando para o final dessa live. Mateus 18, 21, a Bíblia vai dizer: então Pedro, aproximando-se, disse: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então veja, queridos, que Deus exige de cada um de nós que nós perdoemos os nossos irmãos 70 vezes 7, querido. Ele exige que nós perdoemos os nossos irmãos 70 vezes 7. Queridos, se ele exige que nós, como vermezinhos, como pequenos que somos, que nós ofereçamos esse perdão 70 vezes 7, imagine, queridos, o que ele, Deus Todo-Poderoso, pode nos oferecer. Será que Deus pode também nos perdoar 70 vezes 7? Será que Deus pode te perdoar 70 vezes 7? Se ele exige que você o faça, você sendo um verme, um pecador, falho, fraquinho, débil, às vezes miserável. Então veja, queridos, se ele exige isso de nós, ele vai oferecer muito mais. E o quanto que ele vai oferecer de perdão para você, o quanto que ele vai te oferecer de perdão para mim. Vamos para a palavra? Vamos lá. Eu vou procurar aqui, queridos, o Salmo 103 mesmo agora ainda, e nós vamos para o versículo, queridos, 17. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Eu vou deixar na sua tela para juntos nós compartilharmos a boa palavra do Senhor. Se ele exige que eu perdoe 70 vezes 7 o meu irmão, respondendo a pergunta de Pedro, se era até 7, olha só o que a Bíblia diz. Mas você poderia substituir essa palavra misericórdia aqui por favor, por graça imerecida. Você poderia substituir essa palavra misericórdia aqui por perdão, pelo perdão do Senhor, mas o perdão do Senhor, mais a misericórdia do Senhor, mais a bondade do Senhor, mais o favor do Senhor,
mas a graça do Senhor é desde a eternidade. Então aqui o salmista vai dizer desde quando que essa misericórdia existe, desde quando que essa misericórdia está ali disponível. E ele vai dizer que é desde a eternidade. Se você conseguir medir desde quando que essa misericórdia está disponível, faça isso. E aqui ó, ele vai dizer da onde ela começa e onde a misericórdia de Deus termina. Se é 70 vezes 7, se é 7, vamos medir aí então. Então ela começa desde a eternidade. Então o início da misericórdia de Deus começa na eternidade. Eu já não consigo medir, nem você não consegue fazer essa medição. E ela começa na eternidade e ela vai até onde essa misericórdia? Aí vai dizer até a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, queridos, de uma eternidade até a outra eternidade que eu não consigo medir, assim é a misericórdia de Deus sobre nós, sobre todos aqueles que têm o seu temor, sobre aqueles que se inclinam para Deus, para as coisas de Deus, que buscam a ajuda de Deus. Então, queridos, que nesta manhã você seja curado. Se você cometeu algum pecado e esse pecado trouxe a consequência da enfermidade, eu quero declarar na sua vida que você seja curado, que você seja perdoado, que você seja abençoado pelo Senhor nesta manhã. Então recebe, querido, essa palavra no seu coração, essa palavra de Deus, querido, esse evangelho de Jesus na sua vida. Seja curado, seja abençoado, seja próspero em todas as coisas. Quero estar orando pela sua vida. Que Deus te abençoe grandiosamente. Pai, obrigado por este favor, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder estar aqui, Senhor, transmitindo essa palavra de Deus ao coração dos teus filhos, que eles sejam grandemente abençoados, que eles sejam curados nesta manhã, que eles sejam perdoados nesta manhã, Pai, que nenhuma acusação do inimigo, que nenhuma acusação do mal, Senhor, sobre a mente dos teus filhos, sobre o coração dos teus filhos, mas eu declaro eles perdoados, amados, abraçados pelo Pai, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe. Foi um privilégio, foi uma oportunidade maravilhosa, queridos, que este áudio, que esta palavra do Evangelho alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance a sua saúde, as suas finanças, queridos, que tudo seja abençoado, próspero, que todas as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre a sua família. Queridos, domingo, sábado, reunião com a liderança, domingo, escola bíblica, e à noite um culto com a família, culto de ceia, santa ceia do Senhor. Deus te abençoe grandiosamente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.